Meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os esmaltes da DNA Italy, que é a coleção Summer, inspirada na Itália, no verão da Itália. Então são todos os esmaltes com nomes de cidades italianas. Uma curiosidade, eles são todos em tons de laranja ou em tons de rosa, assim, bem verão mesmo, bem alegres, bem acesos. Eu achei as cores maravilhosas. É uma das primeiras experiências que eu tenho com a DNA Italy. Eu já tinha usado um esmalte que era da Cata, eu gostei bastante do pincel daquele esmalte, só que esse aqui ele tem aquele pincel mais durinho, do transparente, sabe? As cerdas não são tão macias, então foi complicado esmaltar com alguns esmaltes que o acabamento não tá ficando muito legal e acabei usando 3 camadas, enfim. Eu não entendi porque a DNA Italy mudou o pincel pra essa coleção, o que aconteceu, mas eu gostei muito mais do pincel do outro esmalte, que as cerdas eram mais macias. Mas a coleção em si tá muito bonita, eu gostei dos esmaltes, a maioria cobriu em 2 camadas e foi super ok, a durabilidade foi muito boa. Então, o Capri, que é o primeiro que eu usei, ele é um rosa assim bem aceso, o mais aceso da coleção. Ele lembra muito o chiclete da Colorama, que fazia muito sucesso alguns anos atrás. Ele precisou de duas, assim, eu usei 2 camadas, mas pra ficar bonito mesmo, eu acho que merecia ainda uma terceira. Mas eu usei super bem, fiquei alguns dias com ele, a duração foi ótima. O Rimini, ele é um tom assim, puxado assim pro candy, sabe? É um laranja mais acesinho. Ele precisou de 4 camadas, porque foi um pouquinho mais chatinho que o pincel, como eu falei já pra vocês, não é aquele macio, então ele tava levando um pouco do esmalte de baixo, marcando muito. Então eu acabei usando 4 camadas, mas ele é bem bonito. O Amalfi eu já usei 3 camadas, também tinha um pouquinho do mesmo problema do laranjinha que eu acabei de mostrar, mas ele também manchava um pouco, mas as 3 camadas cobriu super bem. Eu acho que é porque os dois eles têm um pouco mais de branco, uma opacidade maior, então ele acabou manchando um pouco mais e sendo um pouco mais chato para esmaltar. Então foram os mais chatinhos da coleção para usar, mas as cores são bem bonitas. O Tropea é um vermelho meio alaranjado, ou é um laranja meio avermelhado, eles são tons assim bem próximos. Acho que dependendo da iluminação eu via mais pra laranja ou mais pra vermelho. E ele tem um pouquinho de um glitter, sabe? Bem fraquinho assim no dourado, mas fica super discreto. E foi um dos meus favoritos da coleção. Eu usei só 2 camadas nele. O Positano também foi um dos esmaltes que eu acabei ficando nas unhas por alguns dias. E ele cobriu também em 2 camadas e eu achei o tom dele bem bonito. Só que alguns dias depois eu achei que o tom perdeu um pouquinho da cor, sabe? Ficou um pouquinho mais opaco. Não sei dizer o que aconteceu, mas achei que ele mudou um pouquinho o tom, não ficou com aquele tom mais bonito de quando eu esmaltei. Antes de mostrar os últimos esmaltes, dá um curtir no vídeo se você tá gostando, se inscreve no canal se você é nova por aqui, que a gente sempre fala sobre esmaltes, cuidados com unhas e tem muita coisa bacana vindo por aí. O Elba, ele é um laranja bem aceso também, e ele foi um pouquinho chatinho também de esmaltar, foram 3 camadas, mas ficou super bonitinho. Eu achei ele e o Vieste bem parecidos, o tom de laranja dos dois é pouquinha coisas diferentes, sabe? Mas os dois são bonitos e o Vieste eu acabei usando 2 camadas, então se eu fosse escolher entre um e outro por serem tons bem parecidos, eu escolheria para usar o Vieste de novo, ou se eu não tivesse nenhum dos dois, eu compraria o Vieste por 2 camadas e pelos tons serem bem parecidos, bem vivos, acesos, bem bonitos, como o laranja tem que ser, né? E o último é o Sardenha, eu acho que é assim que se fala. Ele é um rosa bem fofinho, foram 2 camadas, eu achei muito fofo. Eu acabei fazendo uma gracinha com ele depois, uma nail art bem fofa, que eu vou mostrar agora só uma foto, porque eu acabei não filmando. Mas eu achei ele muito bonitinho, cobriu em 2 camadas e é aquele rosa um pouco mais discreto, que todo mundo gosta de usar, assim, e fica super romântico também, por isso que eu acabei me inspirando nessas unhas que eu fiz. E é isso, beijo e até a próxima!